Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Educação Física em Debate. Eu sou a professora Camila Porto. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre bem-estar mental, vamos relembrar o que é bem-estar mental e vamos introduzir a temática do estresse, como o estresse impacta o nosso bem-estar mental, mas vamos entender o que é estresse, quais são os tipos, quais as consequências, como tentar lidar, como evitar e por aí vai. Tá bom? Eu vou tentar trazer um recorte em especial para os adolescentes. Então, fica comigo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Antes disso, eu quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, para não perder mais nada aqui no canal. Então, vamos começar. Para falar de estresse, a gente precisa falar de homeostase antes. A homeostase é o estado de equilíbrio do nosso corpo, o estado de equilíbrio entre os sistemas do nosso corpo e o equilíbrio do nosso corpo com o ambiente. Então, o nosso corpo está o tempo todo tentando manter esse equilíbrio, essa homeostase, que é o estado de melhor funcionamento do nosso corpo. E por isso, o tempo todo está monitorando o que está acontecendo no ambiente, o que está acontecendo internamente, para buscar esse equilíbrio. Beleza? Então, isso é a homeostase. O que é o estresse? O estresse, então, seria coisas, elementos, situações que causam o desequilíbrio dessa homeostase, do nosso funcionamento. E aí, essas causas, esses elementos estressores podem ser tanto internos, né, como do ambiente, tá? Então, isso vai depender do estímulo estressor e aí a gente vai ter que começar a lidar com isso para restabelecer o equilíbrio e a homeostase. Mas será que esse desequilíbrio que nosso corpo sofre é sempre negativo? Será que não existe nenhuma possibilidade desse desequilíbrio ser positivo para a gente? Causar nos forçar a ter algum tipo de adaptação que nos faça bem? O que vocês acham? Pensando, por exemplo, quando a gente está treinando para aumentar a aptidão física, para aumentar a nossa aptidão física, a gente está o quê? Estressando o nosso corpo, certo? Se vocês não viram ainda o vídeo que eu falo dos princípios do treinamento, eu vou deixar aqui no card para você ver depois, mas lá eu falei que, por exemplo, para a gente conseguir aumentar a nossa aptidão física, a gente precisa sempre submeter o nosso corpo a um estresse, a uma situação em que ele não esteja adaptado para buscar essa adaptação. Então, quando a gente treina, por exemplo, a gente está causando um tipo de estresse no nosso organismo, está tirando o equilíbrio dele, né? Mas esse desequilíbrio que a gente está causando nele é para ter uma adaptação que vai nos fazer bem. Então, eu estou causando ali micro fissuras no músculo porque eu quero que ele aumente, para aumentar a minha força muscular. Então, eu estresso ele e aí depois ele vai se reestruturar mais forte, maior, né? Se eu fizer tudo certinho, claro. Então, assim, é um tipo de estresse que é positivo. Claro que esse estímulo estressor, no caso do treinamento, ele tem que ser adequado para não machucar, né? Mas esse é um exemplo que a gente pode pensar de um estresse que é positivo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, nem todo elemento estressor, nem toda causa de estresse, nem todo desequilíbrio que a gente causa no nosso corpo é negativo. Mas a gente costuma pensar nele apenas desse ponto de vista negativo, certo? Não, bom, então o que a gente tem que pensar? É que o estresse ele tem um lado positivo, que é essa adaptação que vai nos fazer bem, e um outro negativo, que é quando esse desequilíbrio nos faz mal. Mas como que a gente vai saber se o estresse ele vai nos fazer bem ou ele vai nos fazer mal? O estresse ele vai acontecer de forma negativa quando, exposto a uma situação estressora, a gente vai avaliar a situação, ver se ela nos desafia,
ver se ela nos ameaça ou ver se a situação é tranquila e a gente nem precisa gastar energia para tentar resolver essa situação estressora. Então, algo acontece que de alguma forma a gente pode interpretar que vai nos afetar, e aí eu faço essa primeira avaliação de qual é o tamanho dessa situação estressora. Eu preciso me dedicar a entendê-la e a resolvê-la ou não, tá tranquilo. Então, se eu avalio que não tá tranquilo, é porque eu não vou ter um estresse negativo em relação a essa experiência. Mas se eu avalio que essa situação me desafia, que me ameaça, então eu vou pensar se eu tenho capacidades e recursos para lidar com essa situação. Capacidades e recursos tanto físicos, fisiológicos, quanto emocionais, psicológicos e sociais, inclusive. Eu avalio que tenho, então beleza, aí eu vou, lido com a situação, reavalio se ela continua me ameaçando, se ela continua me desafiando. Se não, ok, sem estresse. Se eu, após avaliar qual é a situação estressora, considero que eu não tenho capacidade e como lidar com essa situação de uma maneira positiva, então aí sim eu estou caminhando para um caminho, para um processo de estresse que pode ser negativo, tá? E aí esse estresse ele pode ser negativo de forma aguda, então esporádica, pontual, então aconteceu alguma coisa que me desafiou, que me ameaçou, eu fiquei estressada, porque eu não tinha os recursos para lidar com essa situação, e aí daqui a algum tempo essa situação passou. Então é uma situação de estresse agudo. Mas vamos supor que aí, curto, médio prazo, outras situações de estresse que eu não sei lidar vão acontecendo de forma contínua, e aí sim pode ser uma situação de estresse mais crônico. A situação de estresse crônico é que às vezes motiva o aparecimento de sintomas mais graves e de doenças a partir do estresse. Tá dando para entender? Então, a gente está definindo aqui estresse como o confronto permanente entre o indivíduo e o seu mundo exterior, onde a avaliação do sujeito determina se a relação excede ou não as suas capacidades e se eventualmente coloca em causa o seu bem-estar. Essa é uma definição bonitinha de Lazarus e Folkman de 1984. Tá? Então a gente está partindo dessa definição de estresse. Mas aí então, prof, o que isso tem a ver com o bem-estar mental, né? Que essa situação de estresse que a gente sabe lidar ou não, se é positivo, se é negativo, o que isso impacta no nosso bem-estar mental? Bom, impacta que bem-estar mental, vou relembrar para vocês, é a nossa capacidade de lidar com as situações do dia a dia, com situações inclusive estressoras. Então, quanto menos a gente consegue lidar com essas situações estressoras, ou quanto mais a gente está exposto a situações estressoras, maior a chance de afetar o nosso bem-estar mental, tá? Então, o estresse é uma coisa que a gente precisa manejar e lidar no nosso dia a dia, porque é algo natural da vida, né? Todo mundo, todo dia tem que tomar um monte de decisão e acontece um monte de coisa e a gente está o tempo todo tendo que lidar com essas situações. A maneira como a gente vai lidar com essas situações é que vai afetar o nosso bem-estar mental, beleza? E aí, por que nos adolescentes talvez isso fique um pouco mais agravado? Porque a adolescência por si só já é um momento estressante da vida, né? O que é o estresse? É esse desequilíbrio, né, do funcionamento do corpo. Então, a adolescência é o período da vida em que mais transformações estão acontecendo, causando esses desequilíbrios. Então, são mudanças corporais, físicas, né, hormonais, mudanças de perspectivas de vida. Vocês estão começando a pensar no futuro de forma mais concreta, não é aquela coisa que você tinha 5 anos de idade e perguntavam o que você ia fazer quando crescer, mas começa a se tornar algo mais concreto, em que vocês efetivamente têm que tomar uma decisão do que vai fazer da vida. Isso, por si só, já é um grande fator estressante, estressor, né?
E aí tem toda uma questão de uma busca de uma aceitação social, de um pertencimento a um grupo. E aí tem que lidar com a própria insatisfação corporal, porque vocês estão expostos bastante à questão do modelo do corpo perfeito. E aí, enfim, é uma infinidade. E aí em casa vocês estão tendo mais responsabilidade, mais autonomia, isso causa um certo estresse. Então, é um período da vida que tem muitas situações acontecendo, muitas transformações acontecendo, que de forma natural já são estressoras. E aí, somado a isso, existe uma pressão social de que vocês tenham bom desempenho acadêmico, para que vocês tenham que entrar numa universidade, e que aí vocês têm que escolher o curso certo, para a carreira certa, para ser bem sucedido, porque tem que ser uma carreira que vai dar dinheiro, porque tem que ser uma carreira que vai te proporcionar ter a melhor casa do mundo, ou o melhor carro do ano, ou fazer as melhores viagens, ou construir a melhor família, ou tem que casar com a pessoa certa. É uma infinidade de pressão social que agrava essas situações estressoras, e que por muitas vezes os adolescentes ficam com dificuldade de lidar com todas essas transformações. Então, eu estou querendo trazer esse recorte aqui porque eu sei que não é um período da vida que é fácil e que muitas vezes o bem-estar mental ele é afetado, e aí a gente tem que tentar pensar em estratégias de como lidar com essas situações, ou pelo menos como amenizar, ou como aliviar, ou como evitar, tá? E é para aí que a gente está indo agora. Antes disso, cada pessoa reage a uma situação estressora de maneira particular. Então, só para a gente ter essa noção de que as situações estressoras, elas podem ser as mesmas, mas a maneira como cada pessoa vai reagir vai depender de características, de fatores associados, como hereditariedade, idade, sexo, gênero, raça, personalidade, estilo de vida, oportunidades e experiências de vida no geral, e a capacidade e as habilidades cognitivas, emocionais, psicológicas, que cada um conseguiu desenvolver e construir ao longo da vida para lidar com essas situações, tá bom? Aí o que a gente tem que pensar? A gente consegue identificar, vocês conseguem identificar quando vocês estão estressados? Vocês conseguem perceber os sinais que o corpo de vocês emite para dizer que está estressado? Ou seja, que está em desequilíbrio e que então você precisa tentar buscar novamente esse equilíbrio? A gente tem alguns sintomas que são alguns físicos e outros mais psicológicos e emocionais. Então, quando a gente está submetido a uma situação negativa de estresse e de maneira, às vezes aguda, mas no geral mais crônica, a gente tem um aparecimento de sintomas como dores de cabeça, tensão e dores musculares, insônia, problemas estomacais, começa a dar dor no estômago, gastrite, desenvolver uma gastrite. Para as meninas, para as mulheres, pode acontecer uma irregularidade menstrual, pode dar mais irritabilidade, a pessoa fica mais irritada, fica ansiosa, fica com uma sensação de um cansaço constante, fica com perda de memória, falta de concentração, mau humor, pode baixar a imunidade, a gente fica com uma sensação de incapacidade, de que não consegue dar conta, altera às vezes o apetite, a pessoa fica com muita fome ou com pouca fome, e uma situação de descontrole emocional. Então, assim, tudo isso são sintomas que o estresse negativo pode nos causar. E aí, se esses sintomas persistem, se a situação de estresse ela é mais frequente, contínua, a gente, além desses sintomas, pode começar a desenvolver algumas doenças relacionadas ao estresse, associadas ao estresse. E aí começa a ficar um pouco mais preocupante, inclusive. Doenças, por exemplo, cardíacas, cardiovasculares, né? Ou a hipertensão, ou um derrame, ou câncer, pode desenvolver uma úlcera, pode desenvolver depressão, artrite, algumas alergias, dores de cabeça crônicas, né, cefaleias,
e doenças cardiovasculares em geral, tá? Então, a gente precisa aprender a lidar com o estresse e a manejar essas situações estressoras. Como que a gente pode lidar com a situação de estresse? A gente pode primeiro tentar eliminar a fonte do estresse, né? O elemento estressor. Uma outra maneira é tentar evitar, se a gente não consegue eliminar, a gente pode tentar evitar a situação estressora, sempre que possível, né? Às vezes não é possível, mas se for possível, a gente pode tentar evitar. Uma outra possibilidade que a gente tem de lidar com as situações de estresse é se preparando emocionalmente, psicologicamente, cognitivamente para as situações que podem vir a aparecer. Então, a gente se conhecer como que a gente funciona, conhecer o que nos causa determinado desequilíbrio. Se a gente souber essas coisas mais previamente, desenvolver essas habilidades, essas ferramentas psicológicas, né? Junto com um psicólogo, uma psicoterapeuta, enfim, a gente às vezes já vai estar mais preparado para lidar quando uma situação estressora acontecer. Eu sei que nem sempre é possível a gente fazer um acompanhamento psicológico, mas se for possível para você, eu recomendo fortemente. E se não for possível, dá para tentar ir pensando e tentando estruturar isso com exercícios de autoconhecimento, por exemplo, né? Tentando se entender como você funciona, entender por que você lida de um determinado jeito em determinadas situações e aí tentar mudar, enfim, é uma maneira também, tá? Então, a gente pode lidar com as situações de estresse dessas três maneiras. Uma é tentar eliminar a fonte do estresse. A outra é, se não é possível eliminar, tentar evitar a situação do estresse. Não podendo evitar, a gente tentar desenvolver nossas habilidades e capacidades emocionais, cognitivas e psicológicas para responder a essa situação estressora da melhor maneira. Tranquilo? Bom, então, daí não conseguindo, né, lidar com o estresse e ele realmente afetando a sua vida, a gente tem que começar a pensar em maneiras de como aliviar o estresse no nosso cotidiano. Uma das maneiras, existem algumas maneiras, né? Então, todas vão pensando na questão do relaxamento, né? Então, a gente pode fazer técnicas de respiração, pode fazer meditação, práticas como yoga, pilates, que todas desenvolvem bastante a questão da respiração, isso nos ajuda a nos acalmar. Pode fazer atividades como alongamento, como massagem para aliviar a tensão muscular, pode e deve fazer alguma terapia para ajudar a lidar com as situações que estão estressando, pode pensar em atividades de relaxamento em geral. Mas uma coisa que ajuda bastante a aliviar o estresse, e já é comprovado, é a prática regular de atividade física. Então, esse é mais um benefício da atividade física para a nossa vida. Se a gente praticar atividade física de forma regular, a gente consegue aliviar alguns sintomas do estresse. Por quê? Porque a atividade física libera alguns hormônios que nos trazem uma sensação de bem-estar, de prazer, trazem certo relaxamento muscular, nos ajuda a diminuir os hormônios que causam o estresse, como o cortisol. Então, assim, uma recomendação muito forte é de fazer atividade física regular para lidar com os sintomas de estresse. E aí, com a atividade física? Em geral, a gente começa a recomendar atividades que trabalhem a questão da respiração, como yoga, pilates, alongamento, alguma caminhada, nada muito intenso. Mas tem gente que prefere ir fazer uma aula de boxe, sei lá, para extravasar a tensão e lidar com esses sintomas do estresse. Pode ser, se funcionar para você, tá valendo também. Só não pode a atividade física ser mais um elemento estressor.
Então, precisa ser na medida, né? Não precisa ser com o estímulo adequado, porque se for muito superior ao que você está acostumado, vai piorar os sintomas de estresse, tá bom? Beleza. Mas eu quero trazer aqui uma provocação de que como é possível viver sem tamanho estresse negativo, né? Sem o resultado negativo do estresse na nossa vida, se a maneira como a gente organiza a nossa sociedade é altamente estressora, porque é altamente competitiva, individualista, meritocrática. Então, você não pode relaxar, você não pode descansar, porque você tem que ser o melhor em tudo, o melhor estudante, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor trabalhador, o melhor tudo, para ter o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, a melhor viagem, a melhor tudo, para mostrar isso para as pessoas, que você é o melhor o tempo todo. Além disso, as condições de vida promovidas, geradas pela desigualdade e pela competição e pela busca pelo lucro acima de tudo, nos causa muitas situações de estresse. Lembra que eu falei que as condições sociais, ambientais e econômicas são mais determinantes na saúde e no bem-estar das pessoas, que o estilo de vida em si é um elemento importante, mas ele está submetido às condições de vida e de trabalho das pessoas? É isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Se a nossa capacidade de estresse, de lidar com o estresse, vai depender também dessas características individuais, sim, de carga genética, hereditária, idade, sexo, tudo isso, raça, mas também depende das condições de vida que a pessoa tem, das experiências e das oportunidades de vida que ela tem. Eu também estou lembrando, estou retomando esse conceito de determinantes sociais da saúde, que impacta também, inclusive, no bem-estar mental. Então, isso vai acontecer para diferentes situações estressoras, vão ser diferentes para as mulheres, para os negros, para a população LGBT, para a classe trabalhadora em geral, né? Para os mais pobres, enfim, para quem mora na zona rural, quem mora na cidade, para quem mora nas grandes cidades, em cidades de menor porte, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de pensar na resposta que a pessoa pode ter àquela determinada situação estressora. A quantidade de situações de estresse que a gente é submetido também ao longo da nossa vida também tem a ver com essas condições sociais, econômicas, que vai atingir de maneira diferente as pessoas de determinados grupos. Então, só para finalizar essa questão, eu estou aqui dando algumas dicas sobre como a gente pode aliviar o estresse, como a gente pode lidar com o estresse, mas tem coisas que são mais estruturais e que não vai ter muito como a gente mudar para lidar melhor com o estresse, para manejar melhor esse estresse, a não ser que a gente consiga construir uma outra sociedade baseada em outros valores que não nos deixe em situações tão desiguais, de condições de vida tão desiguais, que um grupo, uma determinada parcela da população sofra com muito mais situações estressantes do que outro e que afete a sua saúde, o seu bem-estar e a sua condição de vida em geral, tá bom? Beleza? Mas eu acho que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido o que é estresse, quais são os tipos de estresse, como que a gente pode lidar com as situações estressoras, como que características individuais, ambientais, sociais podem influenciar a maneira como cada pessoa reage a uma situação estressora. Que vocês tenham entendido, então, o impacto de um estresse negativo no nosso bem-estar mental e físico, né? Porque vocês viram que a gente tem sintomas físicos e psicológicos e mentais a partir de situações estressoras crônicas. Vocês viram que os adolescentes, especialmente os adolescentes, estão expostos a mais situações estressoras ainda. Então, eu recomendo que vocês tentem, na medida do possível, do que vocês conseguem, das condições de vida que vocês têm, desenvolver essas capacidades de lidar com situações estressoras, capacidades cognitivas, capacidades emocionais, psicológicas,
para lidar com as situações adversas da vida. E no final das contas, espero que vocês tenham entendido que a maneira como a gente organiza a nossa sociedade, os valores que estão envolvidos nela, é que também contribuem fortemente para a gente viver uma vida completamente estressante, tá bom? Eu acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu like. Se você achou esse conteúdo importante e que vai ajudar outra pessoa, compartilha com ela, tá bom? A gente se vê em breve. Obrigada pela companhia hoje. Tchau, tchau.